Olá, estudante, tudo bem? Seja muito bem-vindo. O tema dessa aula é o impacto da gamificação na retenção de pacientes, um assunto que gera dúvidas e o nosso objetivo é esclarecer todos esses elementos. Veja comigo a frase preliminar que vai pautar aqui o nosso caminho. O texto base diz o seguinte: nos últimos anos, a gamificação tem sido cada vez mais utilizada em diversos campos da saúde, mostrando um grande potencial para transformar a experiência do paciente e, especificamente, para melhorar a retenção e fidelização de pacientes em tratamentos de longo prazo. A ideia de jogar pode parecer simples à primeira vista, mas quando aplicada de forma estratégica, ela pode ter um impacto profundo na adesão ao tratamento, principalmente quando se busca transformar pacientes ocasionais em pacientes regulares. Esta aula se propõe a explorar como a gamificação pode contribuir para essa transformação, detalhando como ela pode ser aplicada para fidelizar pacientes através de uma jornada terapêutica envolvente e recompensadora, além de examinar casos reais de sucesso na implementação dessa abordagem. Então vamos para o nosso próximo item. Primeiro, como transformar pacientes ocasionais em pacientes regulares. Em um contexto clínico, muitos pacientes são inicialmente atraídos pelo tratamento, mas acabam se tornando esporádicos ou até desistindo ao longo do tempo, né? Que é um problema que nós precisamos superar. Isso ocorre principalmente porque, em muitos casos, o tratamento pode ser percebido como monótono ou desmotivante. A gamificação surge como uma estratégia capaz de alterar essa percepção, transformando o processo de tratamento em algo que os pacientes não só desejam, mas buscam regularmente. A chave aqui é a criação de um ciclo de feedback positivo que vá além da simples aplicação do tratamento com o objetivo de engajar o paciente de maneira contínua. Um sistema gamificado pode utilizar métricas claras de progresso, recompensas por conquistas e competições amigáveis, criando um ambiente no qual o paciente se vê avançando a cada sessão. Isso é especialmente relevante em tratamentos prolongados, como a reabilitação pós-cirúrgica ou controle de doenças crônicas, onde os pacientes podem se sentir desmotivados diante de metas de longo prazo. Por exemplo, em um estudo realizado em clínicas de fisioterapia lá nos Estados Unidos, foi implementado um sistema de gamificação com o uso de aplicativos móveis, no qual os pacientes recebiam pontos por completar exercícios recomendados pelo fisioterapeuta. Esses pontos, eles eram acumulados e trocados por recompensas, como consultas gratuitas ou acesso a conteúdos exclusivos sobre bem-estar e também sobre saúde. O sucesso desse sistema foi notável, com uma taxa de retorno de pacientes em 30% superior à média, demonstrando que a transformação do tratamento em uma atividade divertida e recompensadora aumentou a regularidade nas visitas e também na adesão ao programa. Próximo item, vamos lá? Fidelização através de uma jornada divertida e recompensadora. A fidelização de pacientes não deve ser vista apenas como um processo de retenção, mas como uma forma de criar uma experiência contínua e gratificante, né? Então, esse aspecto ele vai fazer toda a diferença. A gamificação, ela tem um papel crucial aqui, pois transforma o tratamento em uma jornada na qual o paciente sente que está constantemente evoluindo. Ao incorporar elementos lúdicos, como desafios diários, recompensas por metas atingidas e um sistema de níveis e conquistas, é possível criar um ambiente terapêutico no qual o paciente se vê motivado a continuar a busca pela saúde, em vez de apenas cumprir uma obrigação. Esse processo pode incluir desde o uso de jogos simples de acompanhamento de exercícios até sistemas mais complexos que combinam monitoramento de saúde com interação social. O importante é que o paciente perceba que, ao se engajar no tratamento, ele não apenas está pagando uma consulta, mas ele está avançando em uma jornada com metas tangíveis. Além disso, a narrativa e os feedbacks contínuos são componentes essenciais para garantir que o paciente sinta que está fazendo progressos reais, o que impacta diretamente na fidelização. Quer ver um exemplo prático?
Em uma clínica de emagrecimento no Brasil, um programa de gamificação foi desenvolvido para pacientes que buscam melhorar seus hábitos alimentares e aumentar a prática de atividades físicas. Nesse aplicativo, foi utilizado e foi proposto, né, dentro desse contexto, que os pacientes irão ganhar pontos por registrar suas refeições, completar seus exercícios e acompanhar suas metas semanais. O diferencial desse programa era a interação de uma narrativa que envolvia o paciente em uma jornada de superação de desafios. A cada conquista, o paciente desbloqueava níveis que representavam uma melhoria na sua saúde, como o aumento da resistência física ou perda de peso. Como resultado, mais de 70% dos participantes do programa se mantiveram engajados por mais de 6 meses e a taxa de desistência foi reduzida para menos de 15%. Além disso, a introdução dos desafios semanais, que envolviam competição amigável entre os pacientes, também contribuiu para a motivação contínua. Pacientes mais competitivos se viam desafiados a melhorar seu desempenho não apenas para si mesmos, mas também para superar os colegas, o que gerava um ciclo de engajamento contínuo dentro aqui dessa abordagem que nós estamos colocando. Terceiro item, vamos avançar mais um pouco. Casos de sucesso no uso da gamificação para a fidelização. Os benefícios da gamificação na retenção de pacientes não são apenas uma teoria, mas podem ser observados em diversos casos de sucesso ao redor do mundo. Muitos hospitais e clínicas têm integrado sistemas gamificados com a intenção de aumentar a adesão ao tratamento e melhorar os resultados de saúde dos pacientes. Quer ver um exemplo prático sobre essa questão? Em um hospital especializado em cardiologia no Japão, foi implantado um programa de gamificação que incentivava os pacientes com doenças cardíacas a seguirem suas terapias e monitorarem seus hábitos de vida. Usando um aplicativo que foi desenvolvido especialmente para esse fim, os pacientes podiam registrar as suas atividades diárias, como a prática de exercícios, a ingestão de alimentos saudáveis e a medição da pressão arterial, para que esse acompanhamento pudesse ser de forma completa. A cada tarefa cumprida, o paciente ganhava pontos que podiam ser trocados por benefícios, como descontos nas consultas futuras ou acesso a conteúdos exclusivos sobre saúde. Esse sistema resultou numa taxa de adesão de 85% entre os pacientes, com uma melhoria de 30% nos indicadores de saúde cardiovascular. Ou seja, este exemplo foi um verdadeiro sucesso de aplicação, atingindo todos os benefícios e objetivos propostos. Outro caso bem sucedido foi a implementação de um programa de gamificação em clínicas de reabilitação física, lá nos Estados Unidos, onde os pacientes em processo de recuperação de cirurgias ortopédicas participavam de jogos virtuais que estimulavam o movimento de diferentes partes do corpo. Além de promoverem a adesão ao tratamento, esses jogos reduziram a percepção de dor e desconforto durante os exercícios, o que, por sua vez, aumentou a satisfação geral dos pacientes. Um estudo publicado em 2021 indicou que, ao longo de 6 meses, o programa reduziu o número de desistência em 40%, enquanto os índices de recuperação física dos pacientes melhoraram de forma significativa. Nós estamos caminhando para o encerramento dessa aula, mas antes eu gostaria de trazer aqui a última frase, que diz o seguinte, veja comigo. A gamificação se mostra uma ferramenta estratégica altamente eficaz na fidelização e retenção de pacientes. Ao criar uma experiência envolvente e motivadora, ela transforma o tratamento em um processo dinâmico e gratificante, estimulando os pacientes a se comprometerem com o cuidado de sua saúde de forma mais constante. Casos de sucesso demonstram que, com a abordagem certa, a gamificação não apenas ajuda a manter os pacientes engajados, mas também contribui para a melhora real dos seus indicadores de saúde, tornando-se uma poderosa aliada no tratamento de longo prazo. O uso criativo e adaptado de sistemas gamificados, com desafios, recompensas e feedback contínuo, garante que os pacientes não só permaneçam no tratamento, mas se tornem participantes ativos e entusiastas desta jornada.
E dessa maneira, nós chegamos ao final dessa nossa aula e eu gostaria de convidá-lo a continuar os estudos a partir dos materiais que estão à sua disposição e também a partir das nossas próximas aulas, dos nossos próximos encontros. Por isso, eu desejo para você bons estudos, boa pesquisa e até a próxima aula. Tchau, tchau!